Uma vez me perguntaram o que eu faria se tivesse apenas um dia de vida. Se eu soubesse que um acidente de carro ou uma doença fosse me levar no dia seguinte, com quem eu gostaria de estar e o que eu gostaria de estar fazendo. O que me doeu com essa pergunta, porque além de eu não saber o que eu queria, eu sabia exatamente onde eu não queria estar. Sorrisão. Legal, legal. Um pouquinho mais pro seu lado esquerdo. Assim? Tá bom? Nem tanto, nem tanto. Só um pouquinho. Isso. Legal. Eu acho que o meu lado direito é melhor, você não acha? Ó. Vamos trocar de camisa? Eu acho que a branca vai ficar melhor. Não, o azul é a cor do meu partido. Ah, tá. Só um momentinho. Alô? Quê? Suspender as saídas e visitas foi um decreto federal. A gente não tem como mudar isso. Ô, minha querida, a gente vai ter que remarcar. O circo tá pegando fogo lá no presídio. Ah, e manda um beijo pra sua mãe. Negociar com o bandido, Pereira. Porra, era só que me faltava. Posso entrar? Entra. Você tá com medo de mim? E agora? 4 anos e nenhuma visita sequer. Não foi simples assim. Eu não vou te machucar, Valéria. Você pode olhar pra mim enquanto a gente conversa. Vamos comigo pra Austrália. Eu embarco hoje à noite, vamos? Como assim? Como você vai? Você tem noção do que tá acontecendo no mundo? É uma segunda chance. É uma vida nova. Lá você não vai ser filha da promotora corrupta da cidade. Ainda mais promotora há anos. Eu sonhei com o dia que você ia me visitar. Não foi simples assim. A pandemia tá acontecendo, os aeroportos vão fechar, tudo. Você tá louco? Pode ser que sim, mas eu prefiro morrer de vírus do que preso em uma cela. Eu não vou passar por isso de novo, Valéria. Então tava muito pouco pra você sair. 2 anos não é pouco, Val. Olha, a casa onde eu vou ficar é de frente pra praia, do jeitinho que a gente sonhava. A gente começa uma vida nova, sai desse país, sem meu pai, sem a sua mãe, sem ninguém pra trabalhar a gente. Confia em mim. Você caiu. Você ficou meio tonta. Quase caiu.
vai pro quarto. Por quê? Vai pro quarto. Pai, o que é que você tá fazendo aqui? Zacarias era o nome do escravo que Nossa Senhora de Aparecida protegeu dos capangas. A polícia vai vir atrás de você, pai. Não era pra você estar aqui. As correntes que o prendiam se romperam e o milagre aconteceu. Virou devoto e nunca mais teve que ser escravo de novo. Santa protege pessoas do bem, pai, não um traficante. Vai embora! Quem sabe o milagre não acontece e eu consigo escapar. Porra, pai! Você tem que ir embora. Vai sujar pra mim e pra Valéria. Eu prometi pra ela que você não estaria aqui. Tá com vergonha de ter um pai traficante, é? É? Depois de tudo que eu te fiz? Hein? Vai ganhar o seu dinheiro então, porra. Vai. E vaza. Vaza da minha frente, porra. Vaza! Duzentos detentos fugiram de uma vez. Sorte que não é mais problema seu, né? Será que aquele seu namorado acabou fugindo também? Sei lá. Coitado. Um menino bom, querendo ser honesto, com o mesmo destino do pai. Não adianta. Uma fruta nunca cai longe do pé. Vaza da minha frente, porra. Vaza! Oi, mãe. Valéria, pelo amor de Deus. Aonde que você está, minha filha? Como é que você some desse jeito? Eu tô com o Matheus na fazenda da família dele. Achamos. Vou passar a localização. Depois a gente se fala, tá bom? Te amo. A gente vai embora hoje. Por quê? O que aconteceu? Ele não devia estar aqui. Ter voltado pra casa foi uma péssima ideia. Desculpa. As pessoas devem falar a mesma coisa de você, né? Sinceramente, Valéria, você tá querendo comparar a minha situação com a de um traficante. Não. Eu acho que quem aceita suborno de político corrupto é muito pior. Eles armaram pra mim, foi um golpe pra me tirar de lá de dentro, você sabe disso. Eu tô falando que você não se sente inocente. Eu só acho que a sua situação é bem parecida com a do Matheus, só isso. Ah, sem comentários. Se você não tivesse armado a polícia pra me buscar naquele dia, talvez ele poderia ter terminado a faculdade de medicina e tá aí, ajudando as pessoas com essa pandemia. Pedi pra polícia te buscar. Não pra achar 10 quilos de cocaína embaixo de um colchão. Ele era inocente, e você sabe disso.
Todos os dias durante esses 4 anos, eu repasso na minha cabeça tudo que aconteceu. Quando você foi preso, eu perdi minha identidade e o que fazia sentido na minha vida. Duas semanas depois, eu descobri que estava grávida. Me culpei por não ter te contado e de não ter procurado ajuda. Eu quase morri naquele dia. Hoje, nosso filho teria 4 anos. Não posso mudar o que aconteceu comigo nem com você, mas posso mudar minhas escolhas daqui pra frente. Talvez poderíamos sim recomeçar do outro lado do mundo e ter muitos filhos. Fugir desse sistema tóxico que nos cerca. Mas não sei se posso amar alguém enquanto não aprender a amar a mim mesma. Colocar mais vidas neste mundo quando eu não encontrei motivo de estar nele. Por enquanto, quero descobrir quem eu sou. Achar vidas em pequenos momentos. Não há certezas no futuro, mas não vou mais ficar sentada esperando que algo novo aconteça. É uma nova chance para existir. Não posso mais fingir ser alguém que não sou. Hoje eu sei, se o meteoro cair na Terra, isso é exatamente o que eu queria estar fazendo.